Eu queria convidá-los todos a abrir a Bíblia no Saltério. Leremos o Salmo 46, um salmo conhecido, muito apreciado. E à luz dessa passagem eu queria pensar com os irmãos sobre algumas verdades sobre o Deus que é nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46. Diz assim então a viva e eficaz palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos examinar verso a verso essa porção da Escritura. Meus irmãos, este salmo ele foi escrito nos momentos mais difíceis da história de Jerusalém. A cidade, por 6 meses, foi sitiada por um dos grandes generais do mundo antigo, um homem chamado Senaqueribe. À época, ele era o imperador da Assíria. Um império que começou muito pequeno, muito diminuto, mas que nesse momento da história tinha a hegemonia. Todos os povos conhecidos naquele momento da história estavam debaixo do governo da Assíria, cuja capital era Nínive. Pois bem, e esse salmo, ele vai ter como pano de fundo uma campanha militar que Senaqueribe empreendeu realizar naquela região. Havia um levante no Egito, e ele então marcha da Síria até o Egito, mas passa por aquele corredor, que é Israel, e ele então cerca a cidade de Jerusalém. À época o rei era um homem chamado Ezequias, um homem piedoso, que andou nos caminhos do Senhor. E nós temos algumas informações que são pano de fundo desse salmo. Eu queria sua atenção, porque nós temos o profeta Isaías, que dá informações, temos o livro de 1 Reis, e fora das escrituras nós temos documentos que foram preservados, porque em Nínive havia uma das grandes bibliotecas do mundo antigo, e parte desse acervo encontra-se no Museu Britânico na cidade de Londres. Há uma ala inteira dedicada ao Império Assírio, e há pelo menos alguns documentos que eu queria citar para vocês que vocês vejam como a Bíblia é um livro fidedigno, um livro de inteira confiança, e nós podemos afirmar que a Bíblia é de fato a palavra de Deus. O primeiro documento diz assim: Senaqueribe, rei do mundo, rei da Síria, sentou-se em um trono de Nimedu e revistou o despojo tomado em Laquis. Laquis era uma fortaleza antiga de Israel, que ficava na estrada principal que dava conexão com o Egito. Então, o que esse texto está dizendo? Que esse imperador, chamado Senaqueribe, um general militar, ele se assenta num trono de marfim, nessa fortaleza que foi conquistada, e dali ele começa a empreender o seu projeto de dominação de toda aquela região. O texto vai dizer que ele envia um oficial, Isaías diz isso, chamado Rabsaque, para tentar persuadir Ezequias a se entregar. E a gente vai ler algumas passagens. O segundo documento diz assim: eu marchei sobre Judá, derrotei e incendiei 40 cidades, sua fumaça escureceu o céu. Ele está numa campanha militar, e por onde ele passa, ele devasta, ele destrói. 40 cidades foram destruídas, e a fortaleza tomada. Ele é um homem inteligente, ele quer economizar tempo, dinheiro e energia. Então, dessa fortaleza, ele envia o seu oficial chamado Rabsaque: olha,
diga ao rei Ezequias que ele não tem condições de enfrentar o nosso exército. Diga ao rei Ezequias que nenhum dos deuses dos povos puderam salvá-los. O Deus de Israel não poderá defender a cidade de Jerusalém. Se ele se render e aceitar pagar tributo à Assíria, eu vou seguir meu projeto para o Egito, e então fica desse jeito. É informação. A terceira tábua diz assim: e Ezequias, rei de Judá, que não havia se submetido ao meu jugo, a ele mesmo fechei como um pássaro de gaiola em Jerusalém, sua capital. O rei Ezequias cercado. Tente imaginar o seguinte: você está dentro de uma cidade amuralhada, lá fora há um exército bélico, poderoso, cruel, 6 meses de cerco, a cidade estava cercada, ninguém podia entrar nem sair, e Ezequias agora está numa situação, ele é o chefe de Estado, é o dever moral dele cuidar da população, e o que fazer numa situação como essa? E o texto vai dizer, no capítulo 37 do profeta Isaías, que o rei Ezequias faz uma oração, e ao contrário do que algumas pessoas pensam, uma oração teológica, bíblica, uma oração que mostra a teologia desse homem piedoso. E a oração diz assim, ouçam a oração de Ezequias: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reis da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Senaqueribe chegou a dizer o seguinte: se vocês tiverem 2.000 homens capazes de andar a cavalo, eu cedo os cavalos para vocês. Vocês não têm condições de resistir ao grande império da Síria. Rendam-se e não caiam na história de Ezequias. O Deus de Israel não poderá livrá-los das mãos de Senaqueribe. Foi o que Rabsaque disse à porta da cidade, e a população ouvindo das muralhas. Pois bem, o texto vai dizer que o rei Ezequias teve medo, mas ele orou ao Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus, só Ele é o soberano rei de toda a terra. Naqueles dias, dentro da cidade, havia um profeta chamado Isaías, o chamado profeta evangélico. De todos os profetas do Antigo Testamento, o que mais fala do Messias, do ungido, daquele que viria como Redentor de Israel. E então, Ezequias envia emissários ao profeta Isaías, que dá uma resposta da parte de Deus, eu queria ler para você. Resposta de Deus via o profeta Isaías: pelo que assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria, não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse caminho voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade, para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. O profeta traz uma palavra da parte de Deus, dizendo o seguinte: este rei petulante, soberbo, altivo, não entrará nessa cidade, eu mesmo a defenderei, por amor a Davi, meu servo. Ora, como? Se o exército assírio é maior, preparado, bélico, e havia cercado a cidade por 6 meses. Pois bem, e aí nós temos no capítulo 37, que narra os bastidores dessa história, uma informação interessante. O texto diz assim, ouçam: então saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios 185.000, e quando se levantaram, os restantes pela manhã, eis que todos eles eram cadáveres. Um anjo do Senhor destruiu 185.000 dos exércitos da Síria. Nós temos 2 informações fora da Bíblia que são lacônicas. A primeira delas é de um homem chamado Heródoto, historiador grego. Heródoto diz, nos seus livros, seus documentos, que o exército de Senaqueribe foi devastado por uma epidemia de ratos no deserto. Flávio Josefo, um historiador judeu, tempos depois, disse que o exército de Senaqueribe naquela campanha foi destruído por um grande furacão no deserto. Nós não sabemos o que aconteceu, mas o fato é que todo aquele exército foi destruído porque o próprio Deus fez uma intervenção para salvar o seu povo, salvar a cidade de Jerusalém. Sabe o que a história vai testemunhar? No próprio livro de Isaías e nos documentos extrabíblicos,
que Senaqueribe agora, humilhado por ter seu exército completamente destruído, volta para Nínive e 4 meses depois ele é assassinado pelos seus filhos dentro de um templo pagão. Qual o ponto aqui? Jerusalém é um arquétipo, Jerusalém é um símbolo da cidade amada de Deus. Há perigos, há inimigos, há adversários, mas quando Deus se dispõe a defender a sua igreja, o seu povo, nada ou ninguém pode destruir o povo do Senhor. A igreja de Jesus Cristo, ela só não foi destruída porque ela não pertence a mim, a você, a nenhum de nós. A igreja é de Cristo, e assim como o Senhor, naqueles dias, salvou a Jerusalém, embora humanamente fosse impossível aquele livramento, ainda hoje, a igreja do Senhor tem sido alvo desta mesma graça. A igreja, a despeito de todas as dificuldades pelas quais ela pode vir a passar, ela só pode se reunir no sábado à noite para celebrar 7 décadas de jornada, com vitórias e limitações, com coisas bonitas para celebrar e algumas dificuldades na jornada. Por quê? Porque o Senhor diz na sua palavra: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observe então que esse salmo, Salmo 46, ele é escrito como um cântico de louvor pelo livramento que Deus concedeu. E o rei Ezequias, além de todas as habilidades que tinha, era um músico. E ele compôs o Salmo 46 e provavelmente o Salmo 47. E esse salmo, ele era cantado nas ruas de Jerusalém. Se você observar, por exemplo, nas Bíblias mais antigas, aparece lá Cântico de Alamote. Era uma orientação técnica sobre como esse salmo deveria ser cantado. Num verso lá aparece Selá, expressão técnica para uma pausa e uma repetição do salmo. De modo que esse salmo, ele tem como pano de fundo essa palavra de louvor a Deus pelo seu grande livramento. Esse salmo fala sobre a graça de Deus sobre a vida do seu povo. E a questão é: quem é o Deus que livra? Quem é o Deus que é refúgio e fortaleza? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Tempos atrás, um homem brilhante, um americano que serviu na Europa após guerra, chamado Francis Schaeffer, ele dizia que o problema do nosso tempo, e ele escreveu isso na década de 80, era que as palavras estavam sendo esvaziadas do seu conteúdo. Se você sair pelas ruas de São Gonçalo e perguntar, qualquer pessoa que você abordar, qualquer pessoa tem uma visão sobre Deus. Ela vai falar algumas coisas sobre Deus, mas via de regra, a visão que nós temos, inclusive nas igrejas cristãs, é uma visão pequena, diminuta. O Todo-Poderoso não pode ser apequenado pelas nossas visões limitadíssimas. Uma das grandes necessidades da igreja do nosso tempo é olhar para as Escrituras e enxergar o grande Deus a quem nós servimos. O Deus uno, o Deus trino, Pai, Filho e Espírito, um só ser, 3 pessoas, que ao longo de toda a história tem demonstrado a sua soberania, seu poder, sua glória, sua misericórdia, seu amor contundente na cruz do Calvário. E a igreja existe para refletir a glória, a beleza de Cristo. E o grande problema qual é? Temos uma visão limitada, uma visão diminuta. E esse salmo abre os nossos olhos para trazer à memória verdades que já sabemos, mas que por vezes nos esquecemos na jornada. E eu queria sua atenção para compartilhar pelo menos 3 grandes verdades sobre Deus. Nada novo, vocês perceberão isso, mas que nós precisamos rememorá-las, a fim de que possamos seguir em frente. Há muitos desafios para essa igreja. A nossa vocação, meus irmãos, é muito mais do que simplesmente pregar o evangelho para que pessoas sejam salvas. Isso é importantíssimo, mas o evangelho não apenas salva pessoas, o evangelho redime a cultura. Por onde o evangelho triunfou, pessoas, famílias, nações inteiras foram transformadas. Esse evangelho é pungente, é vivo, é capaz de transformar. Mas esse evangelho só de fato pode transformar à medida que a igreja entender que o evangelho e Cristo é a mesma coisa. Que o evangelho pertence ao nosso Deus. E quem é o Senhor? Esse salmo fala sobre ele, o Deus a quem nós servimos. Eu queria destacar aqui pelo menos 3 grandes atributos de Deus que nos encoraja em nossa jornada, encoraja a igreja com modo geral. O primeiro deles é o seguinte, baseado aí na estrutura do salmo:
Dos versos 1 a 3, a partir desses versos, nós podemos deduzir aqui que Deus é todo-poderoso. Deus é todo-poderoso. E é interessante porque, observe, deixa a sua Bíblia aberta, é uma poesia. O Salmo é uma poesia. E todas as vezes que você encontra uma poesia, o saltério inteiro é livro de poesia, repetições, isso aponta para um ensinamento. E eu queria destacar que observe os versos 1 a 3. Ele fala que terra se transtorne, os montes se abalem nos seus mares. Ele fala de águas que tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Por 2 vezes ele fala de montes aqui. Por quê? Ainda que a terra se transtorne, ainda que a terra se mova, qual é o ponto aqui? Deixa eu lhe dizer o que é que está nas entrelinhas aqui. Nós vivemos no Rio de Janeiro, entre a montanha e o mar, Mata Atlântica. Uma chuva forte, e recentemente aconteceu no Jardim Botânico, muitas árvores caíram ali na Zona Sul, chuvas fortes, derrubando as árvores, ventos fortíssimos. Uma árvore, por mais alta que ela seja, por mais profunda que sejam as suas raízes, um vento forte derruba uma árvore ou não derruba? Derruba! Agora tente imaginar o que ele está propondo aqui. Ele diz assim: ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que os montes se estremeçam, a figura de linguagem aqui é a seguinte, ele está dizendo, olha, ainda que uma montanha trema, isso é inimaginável, mas ainda que o nível de tribulação pela qual você passa, seja desse aspecto, uma montanha tremendo, não há o que temer, porque o Deus a que nós servimos, Ele é o regente de toda a terra, Ele é o soberano de toda a terra, o Deus que não conhece rival, o Deus que não conhece alguém que possa deter a sua mão, um Deus que não conhece frustração, é um Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Me permita que uma metáfora carioca, digamos assim, ainda que o Corcovado seja transportado para o meio da Lagoa Rodrigo de Freitas, ainda que o Pão de Açúcar seja transportado para o meio da Baía da Guanabara, isso é improvável, impossível humanamente, ainda que haja um problema de magnitude tal, não há o que temer, porque quem está no governo é o nosso Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Deus é Senhor, Deus é todo-poderoso, essa é a linguagem. Essa é a primeira metáfora, dos montes. A segunda que ele usa, águas tumultuem e espumejem. Os hebreus tinham problema, dificuldade com águas, com mares. Israel é um país diminuto, pequeno. Não há rios caudalosos lá. Não há mares ali. O Mar da Galileia, os romanos riam do Mar da Galileia porque é um lago. Tem 23 quilômetros de comprimento por 12 de largura. É um lago. O Mediterrâneo os assustavam. Eles não eram como os fenícios, que navegaram até para a Península Ibérica. Eles não eram como no futuro seriam os portugueses, os espanhóis, holandeses, noruegueses, ingleses, que alcançaram o mundo, navegaram nesse planeta. Os hebreus tinham limitações com mares. E a figura da água tumultuosa, espumejando, é um símbolo de algo que dá instabilidade. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, ainda que os problemas pelos quais você passe, gerem em você instabilidade, medo, anseio, preocupação, não há motivo para temer, porque o Senhor é Rei do céu, da terra e do mar, como nós cantamos, louvado seja o seu nome. O Salmo 93 chega a dizer o seguinte, fazendo aqui eco a essa realidade dos hebreus. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és Deus desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Qual é o ponto de aplicação aqui? Com exceção aqui do pastor Luiz, eu praticamente não conheço nenhum de vocês. Mas sei que vocês, tal como eu, nós todos somos humanos. E não apenas nós, indivíduos, mas comunidades, igrejas, famílias, por vezes se encontram numa situação muito similar. Diante de adversários belicosos, perigosos, cruéis, tal como Senaqueribe. Se agigantam diante de nós.
E ao contrário do que as teologias de triunfo propõem, o Evangelho não suprime a nossa humanidade. É natural sentir medo quando estamos diante de um problema real, um diagnóstico tenebroso, uma crise financeira aguda, a falta do pão sobre a mesa, uma doença que debilita alguém da noite para o dia, uma circunstância que lhe rouba a paz, que lhe perturba o coração. É um Senaqueribe, é uma metáfora para algo que, humanamente, você não pode enfrentar. Aí vem o Senhor e diz: você não precisa temer. Mas não é porque você tem que olhar para dentro de si e evocar forças em você. Não é autoajuda. Não é porque você é brasileiro e não desiste nunca. Não. É porque você serve a um Deus que é soberano, que é todo-poderoso. E não apenas isso. Essa transcendência divina se completa com a sua imanência. Ele é um Pai que se preocupa conosco. É um Deus que nunca nos abandona. É um Deus que graciosamente caminha conosco, que conhece as nossas limitações, conhece as nossas fraquezas, e Ele cuida de pessoas, de famílias, de igrejas, de nações inteiras. Ele é o monarca de todo o universo. As coisas fogem ao meu controle, fogem ao seu controle, mas nada é contingente para Deus, absolutamente nada. Nós precisamos resgatar a doutrina da providência, doutrina preciosíssima, sistematizada por Santo Agostinho. O Deus que criou, governa e sustenta todas as coisas. Tudo é sustentado pela mão da providência. Eu estou aqui pregando, os irmãos aí assentados, e nenhum de nós parou para pensar nesse momento que o planeta está girando a 150 mil quilômetros por hora. Quem governa a Terra na sua órbita? Quem sustenta as estrelas no céu, no firmamento? Quem põe limite aos oceanos? Quem gerencia todo este vasto e complexo universo? É aquele que nós chamamos de Deus e Pai. E nós podemos confiar nele. A igreja pode confiar no Senhor. Portanto, quando nós ouvirmos Deus é soberano, Deus é todo-poderoso, não são palavras frívolas, vazias, são palavras que devem aquecer o nosso coração. Ensina-me a confiar em Ti, Senhor, Senhor Deus e Pai. Segunda grande verdade que se apresenta, Ele não é apenas todo-poderoso, Ele é o Deus que se faz presente no meio da crise. Isso aqui é um pilar do teísmo cristão, da teologia cristã. Nós não servimos a um Deus que criou o mundo, deu cordas e assiste. Nós servimos a um Deus que é infinito e pessoal, que intervém na história, que caminha conosco, que não olha e vê números. Nós não somos aqui apenas algumas dezenas de pessoas. Nós somos indivíduos com história. Ele nos conhece pelo nome. A Bíblia diz que Ele nomeou todas as estrelas do céu, chama cada uma pelo nome e elas respondem. O Kepler, uma sonda que está em curso no mundo desde 2009, no espaço, mapeou e disse que só na nossa galáxia há 10 bilhões de estrelas. Deus conhece cada uma delas, chama pelo nome e elas respondem. E o Deus que é soberano, todo-poderoso, conhece você, sua história, o que faz sorrir, o que faz chorar, aquilo que rouba a sua paz, aquilo que lhe dá alegria. E esse Deus, que sabe das lutas pelas quais passamos, dos Senaqueribes que afrontam, Ele caminha conosco. Ele intervém na nossa história. E os versos 4 a 7, é a segunda perícope nessa estrutura didática do Salmo. E a expressão que aparece aí é a seguinte: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. No santuário das moradas do Altíssimo, Deus está onde, gente? No meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde até amanhã. O que está sendo dito aqui é o seguinte: que tal como Daniel, que não foi livre da cova dos leões, mas na cova dos leões, tal como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não foram livres da fornalha, mas na fornalha, a presença do quarto homem. Deus não impediu que Senaqueribe cercasse a cidade por 6 meses. Deus não impediu que Senaqueribe afrontasse o seu nome. Deus não impediu que Senaqueribe intimidasse Ezequias e o povo de Jerusalém. Mas Deus estava trabalhando.
E Deus queria ensinar não apenas a Senaqueribe, que foi objeto de juízo, mas também ao povo de Israel, ao povo de Jerusalém especialmente, e a nós, séculos depois. A palavra tribulação, ela vem de uma raiz que significa asfixia, aperto. Quem está atribulado, falta oxigênio, há um incômodo, há uma perturbação, há uma angústia. Pois bem, e você tem em toda a literatura do Antigo e Novo Testamentos, palavras que nos encorajam a crer que não importa a natureza da adversidade, nós temos um Deus que é soberano e que intervém na nossa história, que caminha conosco no meio da dificuldade. E aí isso nos reporta a essa expressão que aparece aí, que por vezes as igrejas ignoram. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A pergunta é, que rio é esse? Nunca houve um rio em Jerusalém. Na verdade, Jerusalém é uma das poucas cidades do mundo antigo que fora construída distante de um rio. Todas as grandes cidades do mundo foram construídas à margem de um grande rio. Era assim. Babilônia, Nínive, as próprias cidades capitais do Império Egito, à margem do grande rio Nilo, Londres tem o Tâmisa, Paris tem o Sena, as grandes cidades do mundo construídas à margem de um grande rio. Jerusalém era uma vila, uma cidade pequenininha, no topo de uma montanha, uma cidade canané dos Jebuseus. Davi a tomou para si e fez dela a sua cidade. Ela foi crescendo, se agigantando e hoje é uma cidade símbolo, Jerusalém. Mas não há rios em Jerusalém. E o texto vai dizer, há um rio que alegra a cidade de Deus. O que está acontecendo aqui é eco de um pano de fundo que está lá no livro de Crônicas. Ezequias era rei de Israel, rei de Judá, rei de Jerusalém. Ele era um homem piedoso, ele confiava em Deus, mas era um homem previdente, sábio, prudente. Ele conhecia de geopolítica. E ele sabia que o império da Síria estava com a política expansionista, crescendo, dominando. Havia, digamos assim, um serviço secreto em Judá. Então, o que ele buscou fazer? Bem, eles vão chegar aqui, e já haviam chegado em certa medida. Jerusalém já pagava uma carga tributária a esse império em ascensão. Então, ele providenciou fazer uma das grandes obras de arquitetura, de engenharia do mundo antigo. Jerusalém não tem rio, mas tem fontes de abastecimento no entorno dela, as chamadas fontes de Gion. Então ele empreendeu fazer uma obra e fez num tempo muito rápido. Ele tapou essas fontes de fora da cidade e providenciou galerias subterrâneas para levar essas águas para dentro da cidade de Jerusalém. E ele foi fazendo esses túneis. E chegou um momento, porque Jerusalém está construída sobre um platô rochoso, você sobe a Jerusalém, a mais de 500 metros acima do nível do mar. E há pelo menos 533 metros cavados na rocha por debaixo da cidade. E ainda hoje você pode visitar o túnel de Ezequias, levando água de fora da cidade, dessas fontes, para o tanque de Siloé. E pela primeira vez na história, havia um rio dentro da cidade, desembocando no tanque de Siloé. E para o hebreu, para o judeu, água é sinal da graça. Por isso, Salmo, que é uma poesia, vai dizer, um rio que alegra a cidade de Deus. O povo estava em festa, porque aquela água cortando a cidade, por causa dessa obra de engenharia, era na verdade um símbolo de que Deus estava presente na cidade. E o próprio texto diz, Deus está no meio dela, Deus a defenderá. Qual é o ponto de aplicação aqui, meus irmãos? Deus está sempre conosco. O problema é que nós nem sempre enxergamos. As tribulações têm uma audácia, um poder audacioso, eu diria, de enfraquecer a nossa memória. Nós somos bons teologicamente, nós sabemos que Deus é soberano, que Deus é poderoso, essas palavras de efeito estão na nossa boca. Mas quando estamos atribulados, parece que a nossa memória é enfraquecida. E nós nos esquecemos que Deus está conosco porque a sua palavra nos promete isso. Deus se faz presente no meio da crise. Me traz à memória o meu avô, falecido
recentemente, aos 94 anos. Então, assim, na fazenda, com meus irmãos e com meus primos, numa noite em que havia uma chuva torrencial e um apagão na rede elétrica, estávamos todos na varanda, em completa escuridão, e então ele começava a ensinar o saltério para a gente, os salmos, compartilhar sua sabedoria, e ele dizia: meus filhos, haverá um momento na vida de vocês, em que vocês estarão completamente assim, no escuro, sem saber em que direção seguir, haverá medo, anseios, preocupações, mas nunca se esqueçam, nós servimos um Deus que enxerga no escuro. Deus enxerga no escuro. Isaías 50, verso 10 diz isso: aquele que andou em trevas, sem saber em que direção seguir, confie no Senhor. E Ezequias está sendo encorajado a confiar em Deus, o Deus que enxerga no escuro, o Deus que está conosco em toda e qualquer situação, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que prometeu e sempre cumprirá a sua palavra. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu tenho ido a Cuba com relativa frequência, e é uma história muito curiosa, naquele país que é a maior ilha do Caribe. Os missionários protestantes chegaram lá no final do século XIX, plantaram igrejas belíssimas, o evangelho cresceu exponencialmente, e na primeira metade do século XX, em 59 para ser preciso, houve a Revolução Cubana e os comunistas tomaram poder na ilha. 2 anos de relativa tranquilidade, até que em 61, Fidel se alinha com a antiga União Soviética, e então começa uma política de ostensiva perseguição à igreja. Eu conheci vários pastores que ficaram presos, houve sequestro de bens, na verdade todo mundo foi sequestrado dos seus bens, não havia mais propriedade privada em tese, igrejas que perderam seus patrimônios, a Universidade Batista de Santiago foi tomada e até hoje nunca foi devolvida, um complexo de inúmeros prédios, e a igreja então foi empobrecida, e a economia entrou em colapso. Bem, conheci essa igreja, a primeira igreja batista de Bayamo, uma igreja que foi fundada na capital histórica de Cuba, antes de Havana era a cidade de Bayamo. Uma igreja crescente, tem hoje 1.200 membros e 37 congregações, mas uma igreja pobre economicamente. O salário médio de um cubano são $15 mensais. Quem melhor ganha em Cuba é um médico, $40, talvez 70. Total colapso financeiro. E então essas estruturas, igrejas com torres, com sinos, com vitrais, verdadeiras catedrais, com o decurso do tempo, elas foram ruindo. O patrimônio foi depreciando, obras para manutenção para serem feitas, mas não havia recurso, não há recursos. Quando eu visitei essa igreja pela primeira vez, em 2008, essa igreja com 1.200 membros, e com gente qualificada, com boa formação, as entradas da igreja, em real, somavam-se R$1.400 por mês. Como reformar? E então Fidel Castro, ainda à época presidente, baixou um decreto dizendo o seguinte: olha, as igrejas têm um prazo para reformar os seus prédios, senão os prédios serão confiscados, porque alguns estavam com risco de tombar, de cair. Então o pastor Samuel Iglesias Colombier reuniu a igreja e fez a mesma oração de Ezequias: Senhor, nós temos aqui um Senaqueribe que nos cercou e nós não temos o que fazer. Colocou a igreja de joelhos, vamos clamar ao Deus de Israel. A igreja não é um prédio, se o Senhor quiser tomar o prédio, que tome, nós vamos continuar servindo a Deus. Mas se o Senhor quiser glorificar o seu nome, Ele tem os meios de nos abençoar. Pois bem, oraram e descansaram em Deus, havia um prazo. Carlos Martinez, um pastor de Porto Rico, que hoje é o 51º estado americano, antigamente era um protetorado, um país rico. Esse pastor estava de férias em Cuba, que de fato é um balneário muito bonito. Ele foi então visitar Havana e depois foi para o extremo norte, para o extremo oriente, para Santiago de Cuba. Ele está no hotel bom. 26 de maio, todo mundo tem que sair do hotel. É o dia de memorar o assalto ao quartel de Moncada, um dia histórico para os revolucionários. Então Fidel, como tinha preocupação de um atentado ou coisa assim, todo mundo tem que sair dos hotéis. E aí então ele recebe a orientação: olha, você tem 3 opções. Você vai para Holguín, você volta para Havana, ou você vai para Bayamo. Tem hotéis lá, mas aqui em Santiago não pode ficar. Falou para todos os turistas que lá estavam. E então o pastor Carlos Martinez disse: eu vou para Bayamo, eu quero conhecer a antiga capital,
cidade de Carlos Manuel de Céspedes, José Martí e outros gigantes intelectuais cubanos. Pois bem, foi para lá. E aí, passeando na cidade, na carruagem, que é uma cidade que tem muitas carruagens, uma cidade bonita, então ele passa na praça principal e vê o que aparece ser uma igreja, uma torre, vitrais, uma porta bonita, uma cruz. E ele pergunta, o que é isso aí? Aí o cara fala, isso é a igreja batista. Ele, eu também sou pastor, eu quero conhecer o pastor. Aí foi ao lado da casa pastoral, bate na porta, Samuel atende, eles entram, começam a tomar um café, conversar. E Samuel compartilha com ele a realidade da igreja, a realidade do país. E o Carlos Martins diz, olha, eu quero que você vá lá a Porto Rico pregar para nós, em nossa igreja. 4 meses depois, Samuel estava lá pregando. Série de conferências, pregou 4 dias. Ao final da pregação, no dia seguinte, uma segunda-feira, o presbitério da igreja se reúne e diz, olha, desde que o pastor Martinez voltou, nós temos orado por vocês. E Deus colocou no nosso coração ajudá-los na reforma. Nós vamos custear toda a reforma do prédio. E eles investiram em toda a reforma do prédio. Reformaram por fora, reformaram por dentro, trocaram a bancada, compraram todos os instrumentos, trouxeram. E a igreja recebeu autorização para fazer um culto na praça principal. E eles deram uma volta no bairro, cantando louvores ao Deus de Israel, que livra, que salva. Percebam, meus irmãos, que Deus continua sendo o mesmo. O problema, repito o que disse no início dessa fala, nós apequenamos o grande Deus. O problema nunca foi dinheiro, nunca será dinheiro. O problema nunca será violência, violência sempre houve. Veja os cristãos nos 3 primeiros séculos da história da igreja, violentados, expoliados nos seus bens, martirizados, e isso nunca deteve o avanço da igreja. O que detém o avanço da igreja é quando ela apequena o grande Deus. É quando ela começa a ter uma visão em si mesmada, olhar para si e para si apenas, esquecer que quando Deus está em curso, quando Deus está em operação, quando o alvo último é a glória do seu nome, e a salvação de pessoas, a redenção da cultura, Deus opera e providencia os meios. E Deus opera assim, sabe por quê? Porque agindo Deus, quem impedirá? Ele é o Deus presente no meio da crise, louvado seja o seu nome. Caminhando, uma terceira verdade que esse salmo nos apresenta é a seguinte: Deus trabalha em favor do seu povo. Veja o verso 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Eu gosto desse verso. Por que razão? Tente imaginar. Agostinho dizia, leia a Bíblia imaginando cenários. Você está numa cidade amuralhada, toda ela amuralhada. As cidades antigas eram protegidas pelas suas muralhas. E essas muralhas, de uma parte para outra, elas tinham as torres. Essas torres eram as torres de vigia, onde ficava o atalaia. O atalaia tinha uma única função: olhar para frente e verificar a presença de inimigos e anunciar para dentro. Olha para fora e anuncia para dentro. Pois bem, e os atalaias, por 6 meses, ao olhar para fora da cidade, para além dos muros, o que é que eles viam? O exército, os estandartes, o acampamento. 6 meses de cerco. Mas houve uma manhã que o atalaia olhou. Será que é isso mesmo? Chama um amigo, olha comigo, é isso mesmo? É isso mesmo. O que ele viu foi corpos, corpos e mais corpos. O Senhor destruiu o exército inimigo. E então ele se vira para dentro da cidade e diz o que está no verso 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. O verso 9 diz, olha, ele põe termo à guerra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça as lanças. Queima os carros no fogo. O prepotente Senaqueribe foi humilhado por afrontar o Senhor. Qual é o ponto aqui? Senaqueribe cercou a cidade, mas quem estava correndo risco era o Senaqueribe, porque ele cercou a cidade com Deus dentro dela. A igreja sempre teve inimigos, sempre houve adversários. E deixa eu lhe dizer uma coisa, amanhã, 1º domingo de junho, é o Dia Internacional da Igreja Perseguida, uma igreja que nós não conhecemos. Uma igreja que nós não conhecemos. Nós no Ocidente conhecemos muito pouco sobre essa igreja. Há 250 mil cristãos sofrendo algum tipo de perseguição.
Só na Coreia do Norte, há 400 mil, dizem alguns, trabalhando em regime de escravidão, país mais fechado do mundo. Sempre houve adversários, mas qual é o grande ponto aqui? Deus trabalha em favor do seu povo. É Deus quem de fato quebra o jugo, quebra o carro, lança os carros no fogo. Essa linguagem militar aqui é para dizer o seguinte: quando Deus quer, não há quem não queira. Deus é quem protege, Deus é quem cuida, Deus é quem protege e abençoa o seu povo. Aí você entra no verso 10. A única vez que Deus fala, porque aqui é o salmista fazendo a poesia, e agora ele coloca as palavras de Deus no salmo. E qual é a palavra? Nós conhecemos muito esse verso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Vamos ler juntos? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O verbo aquietar aqui no hebraico é bem interessante. Você sabe o que significa o verbo aquietar aqui, irmãos? O verbo aquietar, depois de muito estudo, nós descobrimos o seguinte, que o verbo aquietar significa aquietar. E a parte mais difícil. Há um hino no cantor cristão, um hino tradicional da Enódia, protestante, que diz assim: descansando no poder de Deus. Vou seguindo, descansando no poder de Deus. Às vezes a coisa mais difícil que nós fazemos é descansar em Deus. Sabe por quê? Porque nós somos humanos, a gente quer ter gerência das coisas. Nós queremos ter o controle das coisas. Nós queremos ter o domínio. E quando não as temos, nós ficamos ansiosos. Nós ficamos adoecidos. Mas deixa eu dizer uma coisa, você não tem gerência da vida. Você não é senhor da vida. Você é uma neblina. Você é um vento que passa. Moisés disse que a nossa vida é um palmo. Ninguém aqui pode afirmar se haverá amanhã para nós. A nossa vida é curta, breve e incerta. Vale a pena confiar em Deus, num Deus que não é um déspota, num Deus que não é um tirano, num Deus que é soberano e apesar da glória que tem, se importa conosco, como nós cantamos a música do Ademar de Barros, Ademar de Campos. Apesar da glória que tem, se tu te importas conosco também, é a canção. E aí a gente chega no verso 11, caminhando para o final, e o verso 11 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aí algumas Bíblias antigas têm uma expressãozinha assim, Selá, S-E-L-A, Selá, que é uma expressão técnica para pausa. Tente imaginar, o coral vem cantando nas ruas de Jerusalém, cantando o salmo. Aí chega no último verso, e o salmo não era numerado, essa numeração é nova. Mas eles sabiam pela expressão técnica no texto hebraico. Vinham cantando, quando chegava no último verso, verso 11 aqui no caso para nós, eles paravam, faziam uma pausa, e novamente cantavam o verso 11. O Senhor dos exércitos é o nosso refúgio, está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E assim encerravam a sua procissão em louvor a Deus. O John Wesley, um grande pregador inglês, morreu aos 86 anos. E diz os seus biógrafos que as suas últimas palavras foram as seguintes: o melhor de tudo é que Deus está sempre conosco. Deus está sempre conosco. Um Deus que trabalha em nosso favor. Isso é absolutamente maravilhoso. Esse salmo era o salmo predileto de Martinho Lutero. Era o salmo da reforma. Foi a partir desse salmo que ele compôs o belíssimo hino 323, Castelo Forte é o nosso Deus. Deus é refúgio e fortaleza da igreja. Portanto, eu quero encorajá-los, nessa ocasião em que a igreja celebra seus 70 anos. Traga à memória essas gloriosas verdades. Deus é todo poderoso. Você não adora um Deus criado à sua imagem e semelhança. A religião cristã não é um construto social, não é uma coisa forjada numa esquina. A gente precisa resgatar a tradição da igreja, a história da igreja. Essa igreja não nasceu há 70 anos, essa igreja ela tem milênios. A igreja, meus irmãos, é maior do que nós imaginamos. Há uma história redentiva que perpassa os séculos. E Deus já sabe o final dessa história. E o final dessa história é um final vitorioso, é triunfante, porque o Cordeiro venceu naquela cruz. Seu problema maior foi derrotado, e seu problema maior é o pecado que habita em você. E naquela cruz ele gritou, tetelestai, está consumado. Seus pecados de ontem, de hoje, de amanhã já foram pagos, foram redimidos. Cristo não morreu para possibilitar salvação, Ele garantiu a sua salvação. Quando você confia em Jesus como seu Senhor e Salvador, abraça o Evangelho, você está confirmando este amor que é desde a eternidade por você. Há motivos pelos quais devemos louvar a Deus. Ele é soberano. Ele se faz presente no meio da crise.
e Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Eu encerro compartilhando com vocês a história de um banco. Eu não tenho uma foto dele aqui, mas depois você pode procurar na internet. Não parece um banco, mas é considerado banco inexpugnável. É um banco que está no Kentucky, o Fort Knox. Quando a economia, o lastro da economia mundial era ouro, as nações juntavam muito ouro. Hoje nem tanto. E os Estados Unidos reservou a maior reserva de ouro do planeta. Boa parte dela no Fort Knox. É uma fortaleza para baixo. Tem uma pequena estrutura para cima, mas ela é para baixo. Existe naquele forte 170 bilhões de dólares em barras de ouro, em lingotes de ouro. O Fort Knox, com essas mais de 4 mil toneladas em ouro, foi projetado para suportar as mais potentes bombas já projetadas. Tem um cofre que, para ser aberto, precisam-se de 10 senhas diferentes. Há uma polícia especial só para proteger o Fort Knox. Nunca ninguém ousou tentar roubar o Fort Knox. Por que eu estou contando essa história? Você está mais protegido nas mãos do Senhor do que todo o ouro dentro do Fort Knox. Confie no Senhor. Continue olhando para Cristo. Não apenas você como indivíduo, mas a igreja. Pastor Luiz, que Deus te dê graça. Que o Senhor te dê visão espiritual, sabedoria, saúde, energia. Que o Senhor te cerque de pessoas leais, fraternas, generosas, bondosas. Para que a igreja, o pastor, que a comunidade possa avançar. São Gonçalo precisa de igrejas saudáveis, de igrejas fortes, de igrejas que propaguem o Evangelho, de igrejas que anunciam Deus, que de fato é todo-poderoso e que se importa conosco. Que o Senhor seja glorificado em todas as coisas. Amém? Vamos ficar em pé, vamos ter uma palavra.